Então, a autora Stephenie Meyer anunciou o seu novo livro chamado Sol da Meia-Noite. E esse livro ele faz parte da saga Crepúsculo. Então é um revival, está voltando ao mundo a saga Crepúsculo. Para quem não sabe, a saga Crepúsculo foi uma série de livros que foi lançada lá por volta de 2008, mais ou menos, se eu não me engano. Pelo menos foi ali que nós tivemos o auge do sucesso. E ele foi muito bem sucedido, ele fez muito sucesso, ele estourou muito, principalmente entre garotas lá na faixa entre seus 16 e 18 anos. Mas na mesma medida que ele fez sucesso, ele também se tornou um livro muito odiado. Enquanto algumas pessoas adoravam o que aquela história dizia, outras pessoas diziam que essa mesma história foi uma das piores coisas que a sociedade moderna já fez desde a criação da bomba atômica e o nazismo. Até que chegou um momento em que as vozes das pessoas que odiavam essa história eram muito maiores do que as vozes das pessoas que gostavam dessa história. Até teve aquele grupo de pessoas que adorava o livro, mas fingia não gostar para não ser tão julgado assim, sabe? Com o anúncio do livro Sol da Meia-Noite, eu resolvi revisitar esses livros para entender o que aconteceu e se ele merecia ser tão odiado desse jeito. Então eu reli tudo e revi todos os filmes e concluí que é bom, bem bom. E eu acho que todos nós fomos muito injustos com a Stephenie Meyer. Inclusive esse vídeo é um pedido de desculpas público a Stephenie Meyer. Stephenie, desculpa, foi mal aí. E eu acho que nós fomos injustos com ela por uma razão muito específica. Um grande problema que nós temos e que nós precisamos consertar. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Mas antes, uma pequena sinopse do que é a saga Crepúsculo. Tem essa menina, 16 anos, o nome dela é Bella. Ela se mudou para uma cidadezinha pequena onde seu pai vive e o sangue dela aparentemente cheira muito bem. Então ela conhece esse cara chamado Edward, que é um cara muito bonito da escola, muito misterioso, que nunca se interessa por ninguém. Mas no momento que os dois se olham, eles sentem uma conexão entre eles. Papo vai, papo vem, ela descobre que ele é um vampiro. Esse tipo de coisa acontece, né? Como vampiro, ele obviamente é bem perigoso, principalmente porque o sangue da Bella é muito cheiroso e ele sente vontade de morder o pescoço dessa garota o tempo todo. Mas ele também é tipo um vampiro vegano, então ele só se alimenta do sangue de animais e não de humanos. E como ele está apaixonado pela Bella, ele não quer fazer mal a ela. E ele também brilha no sol. Bom, ela descobre isso, não sente medo disso, eles se apaixonam e a saga toda gira em torno desse romance. E em algum momento também acontece meio que um triângulo amoroso entre esse vampiro, a menina e um lobisomem que obviamente seria um namorado muito melhor do que o vampiro, mas ela não escolhe ficar com ele. E o lobisomem se apaixona pela filha dela. É uma história bem complicada. Mas também é uma história escrita de uma maneira muito bacana, simples, mas envolvente ao mesmo tempo. Você não para de ler, você está sempre envolvido naquela história, virando as páginas, você esquece dos problemas do mundo e fica preso naquele universo da paixão adolescente sobrenatural, bonitinha. Os filmes traduzem isso muito bem, mas por outro lado, eu entendo que eles são menos bons. Acontece que parece que todo mundo que está participando desse filme foi convencido de que a história não é boa. Então tá todo mundo meio que fazendo o mínimo possível para poder terminar esse trabalho e ganhar o cachê no final das contas. O diretor, os atores, Robert Pattinson parece odiar demais tudo que ele está falando ali. Mas ainda assim, vale lembrar que isso foi tratado como a pior coisa do universo. Tipo, sério, a pior coisa do universo? Dizer que este livro é a pior coisa já escrita, quando vivemos num mundo onde existe as adaptações romantizadas de Assassin's Creed e o Dan Brown e seu pesquisador, simbologista, super inteligente que está revelando a milésima sociedade secreta pela milésima vez, e dizer que esses filmes são as piores coisas do mundo, quando nós claramente vivemos num mundo onde existe Velozes e Furiosos e a franquia Transformers ganhou 10 capítulos. Parece muito injusto,
Mas por que essa injustiça surgiu e por que foi com o Crepúsculo? Bom, isso aconteceu por causa de um problema que nós, enquanto sociedade, precisamos resolver. Por que a sociedade odeia tanto meninas adolescentes? A sociedade odeia muito meninas adolescentes. Eu não entendo, só odeio. Odeiam a música, odeiam os filmes, odeiam os livros, elas odeiam a forma de falar, elas são retratadas de uma maneira muito estranha na cultura pop. Odiamos as roupas, odiamos os memes, odiamos tudo. Por que a sociedade odeia tanto meninas adolescentes? Lembra quando Justin Bieber era conhecido como a pior coisa da música universal e de repente ele estava legal? Ele ficou legal porque em 2 anos ele aprendeu a cantar e a ser um músico virtuoso, ou porque ele e a equipe de marketing dele fizeram um plano de comunicação e de música, né, de arranjo musical, onde eles visavam um público mais amplo e não só meninas adolescentes. E quando existiu a época do emo, onde tinha uma banda chamada NX0, que também era tratada como um lixo geracional, sendo que eles literalmente têm músicas mais complexas musicalmente, com mais acordes, com mais melodias, com mais sentido do que a maioria das bandas de rock nacional dos anos 80 que mal sabiam tocar. Tudo isso é motivado apenas por essa frase: ódio às meninas adolescentes, e isso precisa parar. E tem uma série de problematizações também que fizeram, que são até relevantes. Mas, novamente, nós não fomos tão firmes em nossas problematizações, tão rigorosos, tão carrascos, quando o Michael Bay colocava a Megan Fox para consertar carros da maneira mais sexy possível em Transformers. O livro não respeita a mitologia dos vampiros também, mas a mitologia é um monte de mitos. E mito, caso vocês não saibam, é algo que não existe. J.K. Rowling fez isso com bruxos e ninguém reclamou de novo. É porque é muito melhor a forma como ela trabalhou o mito, ou é porque Harry Potter é uma história protagonizada por um garoto que tem aventuras e foi um sucesso entre o público masculino também. Stephenie Meyer, desculpa, a sociedade falhou com você, os seus livros são legais, é uma releitura muito bacana de A Bela e a Fera, e eu estou ansioso para ler O Sol da Meia-Noite. Até o próximo vídeo, leia livros e seja gentil com as pessoas.